Você ainda acredita que emagrecer é apenas uma questão de fechar a boca e de malhar? A obesidade não é uma falha de caráter, ela é uma doença neuroendócrina complexa. Mas se ela é uma doença, então por que a gente ainda trata a obesidade com julgamento em vez de um tratamento personalizado? Eu sou o Célio Fernandes e você está no Biologicast, seu podcast de saúde personalizada. E hoje eu recebo aqui com muita honra Dr. Caio Túlio Araújo, médico. Ele é pós-graduado em endocrinologia, metabologia e nutrologia. Dr. Caio, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, Célio, pelo seu convite. É uma honra estar aqui. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença que é muito estigmatizada na sociedade, né? E a gente vai bater um papo bem bacana aqui com você. Fantástico. Então, para a gente começar, eu sempre gosto de entender um pouquinho assim, o que está por trás da pessoa que se transformou no médico, né? E que está percorrendo esse caminho. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sempre, desde jovem, fui muito apaixonado pela medicina, por ajudar o próximo, né? Com excelência, eu sempre tive esse zelo. E isso me atraiu muito. Minha família em si não tem familiares que são médicos, então é uma coisa meio que realmente assim, aquela coisa do vocacional mesmo, assim. Então, eu fiz medicina, me apaixonei e sempre fui, eu sou uma pessoa que eu posso dizer assim, um exemplo que eu também tenho obesidade. Então, eu tive muitas dores com isso. Então, a partir desse momento, eu pensei, vou estudar para poder tratar a mim mesmo. Então, foi uma questão que eu pensei, eu falei, vou começar a fazer os estudos e comecei a me aprofundar nessa área da endocrinologia, da metabologia, dessa parte do estilo de vida. E com isso, após eu me graduar, comecei a fazer minhas especializações e comecei a me tratar e ver que realmente é importante realmente ter esse acompanhamento de perto e eu comecei a ter outros profissionais em volta de mim, tenho os meus resultados hoje em dia e consigo entender a dor dos pacientes também. Isso é muito importante. E nada como quem sofreu na pele, né? Exato. O estigma da obesidade que é aquilo que foi dito há pouco, né? Ainda é tratado com muito preconceito, né? Sim. Você percebe isso no consultório, no dia a dia? Os teus pacientes, eles chegam com esse estigma, né? Eu quero perder o peso por conta de alguma coisa. Não é necessariamente porque quer cuidar da saúde. Com certeza, Célio. Nós percebemos, e isso tem estudos mostrando, né? Na Inglaterra fizeram um estudo que para a pessoa buscar um profissional da área da saúde estando com a doença obesidade, ela demora de 6 até 7 anos para que ela possa realmente buscar ajuda. Então, olha como a gente vê que a sociedade realmente ela precisa ter essa compreensão maior. Todo mundo que tem, às vezes, ninguém fala assim, a pessoa que tem uma glicose elevada, ela já corre direto no médico para poder realmente buscar ajuda. Mas às vezes o peso vai se elevando também, a pessoa vai ficando com uma obesidade descompensada e não controlada, e muitas vezes ela não chega a ter um primeiro contato e uma preocupação inicial. Então isso a gente precisa mudar os conceitos em relação à doença, obesidade, para que a gente possa ter uma preocupação maior durante a sociedade. A gente vê pelos dados, né? A crescente em relação aos números que a gente vê, mais de 50% da nossa sociedade brasileira está acima do peso. Acima do peso. É considerado um problema de saúde pública, né? Uma pandemia de obesidade. Tanto que hoje é um tema que está super em alta e as medicações que foram desenvolvidas para isso, né, estão colocando. Mas vamos entrar começar já colocando o dedo no calo, né, na ferida. Por que aqui muitas estratégias tradicionais, essa coisa de comer menos, gastar mais, ela falha para grande parte das pessoas? Exato, Sérgio. Uma ótima pergunta essa que você me fez, porque imagina que eu não gosto muito daquele conceito efeito sanfona, porque toda sanfona vai e volta, concorda? Eu gosto mais de um conceito que é muito utilizado hoje em dia, que é a escada rolante ao contrário. Imagina que você está numa escada rolante e ela está subindo e você tenta descer ela ao contrário. Para que você desça ela ao contrário, você exige um esforço. E esse esforço, quando a gente fala, é um conjunto de ações e de comportamentos que nós temos que fazer para que você realmente consiga fazer essa perda de peso ser alcançada. E esses conceitos são atividade física,
dieta, obviamente. Só que o corpo, quando não só... A gente não pode ser simplista ao ponto de achar que só dieta e exercício físico vão ter esse resultado. Porque o corpo vai querer sempre fazer com que você reganhe o peso perdido. Porque a partir do momento que você começa a perder peso, isso é uma ameaça para o organismo. Então a gente tem o metabolismo, ele pensa que você tem algum problema, então é uma ameaça. Porque o organismo ele tenta sempre fazer com que você mantenha o peso máximo da sua vida. E é interessante que isso mostra assim, né? O ser humano ele é extremamente adaptativo, né? Total. E se eu tenho uma infância onde eu tenho um excesso de peso, quer dizer, o meu cérebro ali, informação, ele vai se adaptando a essa situação, e aí quando eu quero perder peso, então tem um cérebro que eu preciso fazer uma mudança, né? Eu gostei muito da analogia com a escada rolante e fazer o exercício ao contrário, porque isso é uma quebra de mecanismo neurofisiológico, né? Sim, exato. E quando a gente pensa que a doença, a obesidade, ela está muito ligada, 40% a 70% com a parte genética, a gente tem que começar a quebrar aquele tabu de que é falta de vergonha na cara, falta de força de vontade, de esforço físico. É claro que exige um esforço e uma mudança de comportamento, com certeza. Mas nós temos que entender que o destino não te sentencia. O destino, ele está ali, a sua genética não te sentencia, mas ela só é uma predisposição. Você pode ter uma predisposição, Célio, por causa do seu pai, da sua mãe, de ter uma hipertensão. Sim. Mas a partir do momento que você tem uma mudança do seu estilo de vida, você não necessariamente vai adquirir aquela sentença genética. Assim como o diabetes. Eu tenho familiares com diabetes e não necessariamente eu tenho a doença diabetes. Então a genética, ela não me sentencia, ela não me dá um destino 100% daquilo. Então nós temos que ter esse conceito muito esclarecido. E com isso a gente começa a entender que realmente a prevenção e os conceitos de tratamento, elas são muito importantes nesse contexto. Fantástico. E esse ponto está me colocando, veja, eu sou o filho mais novo de uma família com 8 irmãos. Olha só. Todos, são 6 que estão vivos, mas todos têm obesidade e todos têm hipertensão. Olha só. Eu não tenho obesidade, né, um pouquinho ali, mas não tenho hipertensão. Por conta de que, desde muito cedo, eu fui observando, né, comportamentos para fugir disso. Mas esse ponto que se tocou, acho que é essencial. É o indivíduo entender que é ele quem tem o controle da própria vida. Sim. Isso não deve ser terceirizado. Sim. E esse controle tem muito a ver com o que eu quero para mim, entender com quem eu posso contar para isso, né? E seguir um caminho assim, não é de um dia para o outro que você vai fazer a mudança, mas seguir um caminho. Sim. Né? É mais ou menos aí que é a tua conduta no Exatamente. Nós temos que entender que, vamos fazer uma outra analogia. Se a pessoa que tem diabetes, ela para de tomar o remédio, o que vai acontecer com a glicose? Sobe. Sim. Se ela para de tomar o remedinho da pressão, o que acontece com a pressão? Também sobe. Nós temos que botar no mesmo barco a obesidade. Porque se ela para de fazer o tratamento, ela pode reganhar o peso que ela perdeu. Então é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Que às vezes, eu costumo dizer no consultório que o mais desafiador que nós temos no dia a dia é o emagrecimento sustentável. É o emagrecimento que nós conseguimos fazer com que o paciente perca aquele peso e que ele sustente. Porque o corpo vai querer fazer com que ele reganhe aquele peso perdido. E aí veio a revolução, que são os análogos do GLP-1, para fazer esses resultados aparecerem com mais porcentagens, né? Com mais fidedignidade. Então, veja só. O medicamento, ele abre uma janela de oportunidade para você chegar aonde você quer ir. Exato. Só que essa janela de oportunidade, ela precisa ter mudanças de comportamento, seja no contexto da dieta, seja da atividade física, tudo mais. Porque a quantidade de massa muscular faz diferença em relação ao metabolismo. Sim. É isso? Exato. Explica um pouquinho aí como que é
efeito do ponto de ajuste metabólico que é tão falado, né, dentro da metabologia. É uma questão bem importante essa, Célio, que a gente pensa muito assim, não é apenas perder peso. Perder peso em quê? Nós vamos estar fazendo uma perda de peso saudável ou nós vamos estar fazendo um mal ao paciente, muitas vezes, perdendo massa magra? Então, nós temos que entender que ele tem que ter uma manutenção de massa muscular e nós vamos estar com o objetivo de perda de massa gorda. Então, para isso, eu costumo dizer que a doença obesidade é uma das mais complexas que nós temos hoje em dia. Porque não só o endocrinologista ele consegue fazer com que esse tratamento sozinho com o paciente. Ele precisa ter uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, lá na Clínica NOC, onde a gente trabalha, nós temos nutricionistas, nós temos educador físico, muitas vezes eu preciso recorrer a psicólogo, a psiquiatra, porque como eu estava comentando no começo, o nosso corpo vai mudar hormônios, inclusive, na parte hipotalâmica, como você mesmo falou, que é a parte neuroendócrina. Então, tem hormônios como grelina, leptina, que vão fazer modulações em que você vai começar a ter menos saciedade e mais apetite, em alimentos mais palatáveis, inclusive. Então, eu costumo dizer também que a culpa não é só do paciente, a culpa é do metabolismo dele, que vai tentar fazer com que ele tenha aquele reganho. Então, às vezes, por isso que veio as questões dos análogos do GLP-1 nessa revolução, que eles fazem modulações a nível hipotalâmico. Então, eles vêm atuando nessa parte também. E aí tem, assim, essa importância o reforço que o medicamento, ele cumpre o papel. Exato. Mas não deve transferir isso 100% para o medicamento. Eu vejo isso como um grande risco atualmente de pessoas que têm adquirido essa medicação das canetas aí, tirzepatida, semaglutida, de origem até às vezes meio duvidosa, fazendo aplicações e terceirizando isso totalmente para o medicamento. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter uma série de pacientes aí com alguns distúrbios porque não fizeram o tratamento adequado, o acompanhamento adequado, é isso? Isso é uma preocupação também minha, sabe, Célio? Que eu vejo muito assim, essas pessoas que muitas vezes estão usando sem um acompanhamento, é muito grave. E aí a gente vem pensando assim que cada dia mais eles estão usando como um atalho, porque muitas vezes eles não estão fazendo atividade física, eles não estão se alimentando de uma forma correta. Hoje em dia, já os nutricionistas eles já estão tendo que se readaptar a nível de orientações e condutas de planos alimentares para quem está realmente utilizando os análogos de forma correta. Porque a partir do momento que a medicação ela faz você deixar de ter apetite, tudo bem, mas você não tem fome. Só que o que você vai comer quando você tem pouca fome? Então, assim, você vai comer de uma forma adequada ou você vai comer de uma forma em que restrição demais não vai funcionar. Porque você começa a ter uma descompensação metabólica. E aí vem a questão da perda de massa muscular, que isso para o corpo é catastrófico. Então, a que preço essas pessoas estão tendo? Numa perda de peso na balança. Mas na balança ela não é um padrão 100% fidedigno. Então, às vezes, elas estão tendo perda de saúde. E existem alguns estudos que mostram já que a suspensão da tirzepatide ou do semaglutida, enfim, já existe mais de 90% de um reganho de peso a longo prazo. Então, assim, elas vão sim ou sim acabar reganhando esse peso se não estiver bem orientada, né? Sim. Esse é um ponto-chave, assim, eu sempre atuei, né, na área de farmácia e sempre tive isso muito claro, de que eu tratava assim, eu sempre tratei, né? Medicamento é como se fosse uma bengala que você usa quando há necessidade, né? Você está com um membro lesionado e você vai usar uma bengala para ter o apoio, para poder se locomover. Quer dizer, a hora que recuperou a sua mobilidade, a bengala é abandonada. Então, o medicamento, num caso de uma doença crônica, né, como uma obesidade que ela foi adquirida ao longo de muito tempo, é preciso que o paciente entenda que esse tempo de resolução disso não é só uma questão da estética para o final do ano, para o carnaval, é uma questão de vida, né, de qualidade de vida a longo prazo. Né? Exato. Eu costumo dizer assim que existem vários medicamentos para obesidade, mas nem todos os medicamentos são para todo mundo. Então, é necessário muito essa individualização.
é necessário muito essa indicação certa de cada tratamento, de cada paciente. Eu tenho pacientes que muitas vezes usaram o Mounjaro e ganharam peso usando outra medicação. Então, e vice-versa, a gente tem que entender realmente a fundo, através de uma boa anamnese, uma boa escuta, um bom exame físico, para ver qual é a real indicação de cada medicação. Então, não é simplesmente estar ali fazendo a aplicação de uma medicação que comprou em procedências duvidosas, sem estar sabendo realmente como utilizar. E a gente vê isso muito no consultório hoje em dia. É interessante até pensar, né? São uma das dificuldades que a gente tem hoje no nosso consultório, é a desinformação nas redes sociais. A gente vê muita informação errada, muita informação sensacionalista. Sim. E às vezes, assim, realmente de dar, querer a atenção, mas realmente não falar uma informação certa, adequada. Apenas para ganhar ali uma certa visualização. Isso acaba atrapalhando até mesmo as pessoas que estão em tratamento para essa doença. Eu não tenho dúvida disso, e até um dos motivos da gente ter criado esse podcast é exatamente para trazer para cá profissionais que tenham autoridade para falar do assunto, né? E aqui, assim, as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem que se você quer fazer uma mudança de vida, se você quer receber uma indicação, uma orientação, você tem que buscar uma fonte segura. A internet tem boas fontes? Tem, mas você tem que garimpar muito para chegar até elas. E depois, o quanto é que você consegue interagir com aquela fonte de informação para ter uma continuidade? Isso não existe. Então, ir até o consultório médico, ter esse contato tete a tete, entender, né, o olhar do médico e a experiência, né, olhando o paciente, entendendo tudo que está por trás do problema, isso faz uma diferença enorme, né? Demais, demais. Porque a gente consegue realmente, Célia, entender realmente as dores do paciente. Tem muitas pessoas que eu sempre costumo dizer, tem pacientes que têm problemas em comer compulsivamente noturno. Tem pacientes que têm hábitos beliscadores, tem pacientes que têm hábitos hiperfágicos, que acabam repetindo várias refeições ao longo do dia, refeições grandes e copiosas. Tem paciente que tem compulsividade por doce, tem problemas com doce, com alimentos mais hiperpalatáveis. Tem paciente que às vezes acorda no meio da madrugada para comer. Então, assim, você vai usar o mesmo remédio para todos esses tipos de paciente? Não tem muito sentido. Tem pacientes que se aderem muito bem, aí vem a questão da equipe multidisciplinar. Tem paciente que adere muito bem a um jejum intermitente. Tem paciente que se faz jejum intermitente vai ter problemas à noite. Tem pacientes que não toleram alguns alimentos. Tem pacientes que têm, no ponto de vista de educador físico, uma artrose que não vai poder fazer um exercício de uma pessoa de alta performance. Então você vê que como que a individualidade ela é muito importante para cada caso. Então não é simplesmente uma receita de bolo. Perfeito. E aí, veja, você falou de alguns temas, né? O cara que está com um nível de estresse, sei lá, seja no relacionamento, é um empresário que está com muita atividade ou está endividado, né? Acaba que isso aí afeta os hormônios, afeta o sono, né? Bagunça tudo, e aí chega lá, quer dizer, eu quero resolver a obesidade, né? Mas o contexto todo está bagunçado. Aí tem que ter um tratamento para N atividades. Você não trata só a obesidade no final, né? Exato. Muitas vezes é o que a gente chama dos gargalhos, né? Então, às vezes a pessoa uma das grandes queixas hoje em dia no consultório que eu vejo é uma fadiga. Então, mas aonde que vem aquela fadiga? De onde que vem aquela questão da fadiga? Então, às vezes é por causa de um sono não reparador. Então é igual você falou, Célio, às vezes um empresário está o tempo inteiro em nível de estresse muito elevado, o cortisol lá em cima, ele começa a ter um distúrbio do sono, e isso já tem mais que demonstrado que pessoas que não têm um sono adequado, eles vão acabar alterando cortisol, grelina, leptina, e vão ter um apetite de alimentos mais palatáveis no dia seguinte. Então, às vezes, aquela síndrome do merecimento, né? Fala, tô cansado, amor, vamos pedir um iFood. Amor, vamos pedir alguma coisa. E ele começa a ter aquele ciclo vicioso o tempo inteiro. E ele não se dá conta e o peso vai subindo de uma forma progressiva. Então, quando você recebe o paciente lá, quer dizer, não é uma questão de usar o medicamento da obesidade, né? Exato. Você entender o paciente como um todo e dizer, olha, você está precisando primeiro, né,
regular o teu estresse, regular o teu sono. E a obesidade a gente vai tratando num paralelo, vai Exato. fazendo. Dá para dizer que é um tratamento continuado de longo prazo, Com né? certeza, velho. Eu costumo dizer que, como toda doença crônica, nós temos um acompanhamento crônico. Eu falo para os pacientes assim, vocês vão casar comigo. Por quê? Porque às vezes ele pode estar com uma obesidade controlada. E aí vai determinar muito de como o organismo vai se comportar. E várias vezes pode ser que ele possa não precisar do remédio, pode ser. Mas quando a gente vê que tira a medicação, ele pode reganhar o peso. Isso é real, isso acontece em vários cenários. Então, muitas vezes, esse estigma que nós temos assim, mas eu vou usar o remédio a vida inteira, e em alguns pacientes vai ter que usar a vida inteira. Então, está tratando uma doença chamada obesidade. Então, assim, você vai tirar o remédio da diabetes? Então, assim, você vai tirar o remédio da pressão com riscos cardiovasculares? Não. E olha que interessante, sério, uma coisa que eu gosto uma analogia assim, que eu gosto muito de falar dentro do consultório. Eu falo assim, tem muitas pessoas que têm diabetes, tem muitas pessoas que têm pressão alta, mas você nunca ouviu falar assim, a pressão alta levou a ganhar peso. Diabético, na imensa maioria das vezes, quando debuta diabetes, ele até perde um pouco mais de peso. Nossa, consultório, paciente masculino que nunca fez um check-up, ele perdeu 7 quilos em um mês. Vem lá, fez um exame, a glicose lá em cima, diabético. E aí, o que acontece? Essas doenças, colesterol, você não fala, colesterol ganhou 2 quilos. Só que a diferença dessas doenças crônicas é que nenhuma delas leva à obesidade. Só que a obesidade leva a todas essas doenças. Então, olha que importante a gente trabalhar na doença obesidade para não gerar outros tipos de doença. Fora N números de tipos de câncer também, entende? E é incrível, a gente já falou aqui diversas vezes, né, da doença obesidade, mas esse talvez seja o principal estigma, né, da pessoa que está com um excesso de peso e que às vezes está um excesso, chega a ter uma obesidade mórbida, né? Sim. E ele não consegue olhar para aquilo e falar assim, eu tenho saúde, eu tenho amigos extremamente, 130 quilos e tal, fala, eu tenho saúde, tudo para mim tá tudo perfeito, meus exames todos perfeitos. Cara, você tem uma inflamação crônica, Exato. Você tem uma bomba relógio ali que uma hora vai explodir para N aspectos, né? Exato. Nós temos esse é uma questão bem importante, vale muito ressaltar, que, por exemplo, quando a pessoa já tem uma obesidade grau 3, nesse caso, que é um grau mais avançado, o fato dele, assim, às vezes a gente não pode ver um número, né? Por exemplo, ele tá com 130 quilos, mas olha que interessante, sério. E se ele tivesse com 170, ele já perdeu para 130? Opa, então ele já teve uma redução drástica de riscos para doenças cardiovasculares. Isso é um conceito, mas se ele tá 130 é o seu peso máximo, ele não tem esse tratamento, ele tem uma inflamação crônica descompensada, concordo plenamente. Então nós temos que entender que, por exemplo, a nível de estatísticas, as medicações elas têm um limite de perda de peso, assim como bariátrica, enfim. Então elas têm ali os seus 15%, 20%, 25% ou até 30%, mas elas têm um limite. Então assim, elas têm um limite e um controle a nível crônico. Então nós temos que sempre pensar nisso, até que ponto é o teto máximo daquele paciente e até que ponto ele pode chegar. Então isso é bem interessante. Mas ele então nunca vai ser uma pessoa com peso normal? Depende muito de cada caso. Mas só o fato de ter a redução de peso em si, ele já está tirando riscos cardiovasculares, assim, riscos de infarto, de AVC, de outras doenças gigantesco, né? É uma mudança de foco, né? Você está falando de saúde. Exato. E ele falou, olha, pode ser que você não chegue aonde você tem a intenção de chegar. O peso desejado. Que a obesidade está muito atrelada a um aspecto visual. Né? Estético. Exato. E isso é o que tem levado as pessoas a usar de uma forma indiscriminada e de uso incorreto. Nós vemos muito pessoas usando as canetas emagrecedoras que são magras. E que estão usando de uma forma assim, vou usar pro carnaval, vou usar para as férias, vou usar para a praia. Então, assim, eles estão usando de uma forma incorreta, da ponto de vista estético. Mas essas medicações elas foram feitas realmente para fins de saúde. Não, isso é incrível. E assim, voltando de novo, né, eu falo que medicamento não é um negócio que você usa porque gosta.
Você usa porque precisa. Sim, exato. E você vai precisar dele na medida em que você não está cuidando adequadamente de algumas coisas, né? Uhum. Eu uso suplementos há muito tempo porque entendi a importância e o benefício que eles causam no longo prazo. Aí muita gente me fala assim, mas qual que é o efeito que você percebe ali direto? Eu falo, não percebo efeito. Exato. Eu sei como é que eles funcionam, né? Uhum. No teu caso também, tem muita necessidade de suplementar para manter um equilíbrio. Exato. Quando a gente pensa nessas questões de suplementações, isso é muito importante naquele conceito que nós temos de preocupação com a massa magra, por exemplo. Uhum. Então nós temos às vezes que pensar em radicais livres, de antioxidação, de medicamentos ou até mesmo suplementações que vão ajudar nessa parte metabólica, na parte inflamatória crônica, né? Então esses são adjuvantes ali com os nossos tratamentos em si, isso é muito importante. E eu costumo dizer que cada fase do tratamento da obesidade, ela exige uma conduta e uma terapêutica diferente. Então às vezes a pessoa está num peso X, ela perdeu X quilos, ela não é às vezes realmente o mesmo peso o mesmo tratamento que ela vai precisar. Então, para ela ter um emagrecimento sustentável, são estratégias diferentes em cada fase da vida. Às vezes ela está passando por um divórcio, então ela começa a ter uma compulsão que ela não tinha antigamente. Ela teve 2 filhos. Eu digo por mim mesmo, eu tenho 2 crianças, 2 filhas maravilhosas. Minha esposa, depois vai assistir também, um beijo, Gabi. E assim, a gente vê que realmente assim, a minha fase de vida, quando eu não tinha as meninas, é outra. Então hoje em dia eu tenho uma rotina diferente de atividade física, de treinos, mas é aquela coisa, eu continuo preconizando mudança de estilo de vida saudável. Então eu não deixo de fazer o que é essencial, que é exercício físico, cuidar da minha alimentação, sempre de uma forma leve, de uma forma de ter um conceito de importância para aquilo. Não precisa ser radical, né? Exato. A Gabi é ciumenta, não? Não, ela não. É que você falou que o teu paciente, você chega lá, você fala para ele que ele vai casar contigo. Eu ainda fazia com você, agora você vai casar comigo, agora a gente vai ficar juntos aqui sempre. Mas é legal. Eu sei que a vida, a gente tem que... Ninguém tem vive a vida do outro. Não é aquela coisa de dizer que eu acho que a minha que é muito estressada, a minha que é isso, que é aquilo, né? A tua vida é o que você tem. Exato. E você vai fazer dela aquilo que você se determinar a fazer. E quando você pode contar com ajuda para isso, fantástico, né? Exato. Você percebe hoje que o pessoal está mais favorável a essa mudança de estilo de vida ou ainda tem muita resistência? Eu acho que sim, Célio. Eu acho que as pessoas elas estão usando uma ferramenta como as medicações que estão aparecendo, que estão vendo resultados, elas acabam tendo mais ânimo para continuar. Uhum. Né? Então eu vejo que tem assim, essa tendência, só que assim, a nível de estatísticas, a obesidade só tende a crescer. Então a gente vê a nível populacional mesmo, assim, sabe? São medicações que ainda têm um custo muito elevado, então não é acessível para todo mundo. Sim. Então eu ainda acho que medidas públicas devem ser implementadas, coisas que, assim, educação sobre a obesidade, isso ainda não tem realmente assim um incentivo muito intenso na nossa sociedade. Isso eu acho que é um gargalo muito forte, eu acho que é uma deficiência que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Eu vi um documentário um tempo atrás falando de algumas estratégias que os americanos usaram num determinado tempo da história, que era para as pessoas consumirem muito açúcar porque ia ter determinados efeitos na economia, né? E de fato aquilo gerou muito efeito na economia, quer dizer, você cria um desejo, quase que uma dependência com o açúcar. Eu falo açúcar, mas aí vem a gordura, vem excesso de sal e tudo mais, quer dizer, todos os limites, né, eles foram ampliados ali. E hoje já existe um movimento contrário nos Estados Unidos, como uma ação de política pública de saúde, reduzindo esses números, né? Tanto que até os alimentos hoje vêm muito com alto teor, né? Exato. Então é isso que precisa acontecer e precisa acontecer numa escala muito maior, porque o pior de tudo é que assim, as pessoas que menos condições têm financeiras são as pessoas que
pior se alimentam, Exato. né? É muito consumo de carboidrato, farinha, farináceos, é muito arroz, é muito pão. Então, sério, o que a gente, por exemplo, uma medida que seria muito importante, que a gente vê que os alimentos ultraprocessados são muito mais baratos do que os alimentos naturais. Então, poxa, vamos fazer uma medida política que a gente possa, às vezes, tarifar um alimento como esse ultraprocessado e coloca uma redução de alimentos para alimentos mais naturais possíveis. Compensa um pelo outro, que dá um incentivo maior para que esses tipos de alimentos eles sejam customizados, inclusive, pelo serviço público mesmo, assim, sabe? Não, sem Eu dúvida. acho que isso é um ponto importante pra gente, porque a nível populacional, isso eu acho que cabe, até porque vai sair mais barato pro governo. Na saúde. Quando a gente para pra pensar, isso é uma prevenção. Então, quantas doenças a gente vai estar evitando, quantos infartos nós vamos estar evitando quando a gente reduz realmente o peso e chegar num peso alcançado por causa do estilo de vida. E você percebe hoje, vamos falar assim, até para o contexto educacional, né, nas escolas, a abordagem desse tema de obesidade como uma orientação, uma preocupação educacional? Eu vejo que ainda tem muito pouco, né? Eu acho que ainda tem muito pouco e deveria ser incentivado muito mais. E se a gente pensa assim que é interessante pensar que existe esse tabu, aí se a gente for pensar em escolas a nível de juventude, a nível de crianças, o que a gente tem de grandes problemas de saúde mental são os bullying. Então, quem que recebe geralmente mais bullying hoje em dia assim, são pessoas que têm obesidade. Sim. Né, nas escolas, então deveria ter mais incentivo, eu acho que sim, nessas grandes centros, né? Falou uma coisa interessante, que a saúde mental, ela também é um elemento que acho que compõe Tá muito atrelado. com a obesidade. Tá, ela está muito atrelada, porque aí nós temos as questões de ansiedade, de depressão, vindo de passado, né? Da gente, culturalmente falando, aquela pessoa, ela acha que não tem esse peso dela por falta de força de vontade, por falta de vergonha na cara, porque é sedentário, porque não faz o exercício, até faz, às vezes não faz direito, então às vezes só quer saber de comer e realmente a gente acaba tendo doenças de saúde mental muito atreladas, isso é muito importante. A psiquiatria e a psicologia, elas estão cada dia mais estudando em parceria com as sociedades de cardiologia, de endocrinologia, para realmente estar todos atrelados para esse paciente como centro das atenções. A gente vê até respostas satisfatórias quando a gente usa essas medicações dos análogos a nível termostático, a nível de hipotálamo, melhorando essa questão de comportamentos, inclusive. Fantástico, fantástico. Agora, vamos lá para ajudar até aqueles que estão nos assistindo. Como tem sido, assim, qual que é o segredo que você pode dizer do paciente que começou contigo e que está te acompanhando já há um bom tempo? Como que você conseguiu, quais os segredos ou as chaves para ganhar essa recorrência, para a pessoa manter esse acompanhamento continuado e ter o resultado que ela precisa? Se quiser contar um caso, pode contar. Que legal, né? Eu vejo assim, no consultório a gente tem uma visão que a gente tem que servir com excelência, né? Da melhor forma possível a todos os pacientes, independente da idade, de sexo, de etnia, enfim, a todos os pacientes. E aí nossa visão realmente é transformar aquela pessoa que ela entra no consultório, ela entra na clínica NOC ferida. Ela vem com uma dor. E a gente, do começo da recepção, do começo do atendimento no WhatsApp, ela já está ali ferida buscando uma ajuda. Então, a partir disso, eu acho que o grande ponto é o acolhimento, o real acolhimento. É a escuta ativa, é nós entendermos realmente o que o paciente tem de dor. Porque se você acha que vai ser só uma receita de bolo e passar o monjário e a pessoa vai embora, não. Mas quais são as dores dessa pessoa? Quais são as queixas que ela vem trazendo naquele determinado momento? Daqui a 3, 4, 5 meses ou até mesmo um ano, são outras queixas. Então eu acho que assim, um grande segredo, eu costumo dizer assim que um marco do meu acompanhamento é realmente entender cada fase que todos os pacientes eles estão. E não só eu, a minha equipe inteira. Porque a partir do momento que a minha equipe inteira sabe em que processo elas estão levando o acolhimento com excelência,
eu costumo dizer assim, que é com excelência, fé e ciência, né? A gente costuma realmente servir ao próximo da melhor forma possível. Perfeito, essa tríade aí, excelência, fé e ciência, né? Ciência dá o respaldo, Exato. A fé reforça a confiança e esse carinho, esse acolhimento e tudo mais, ele cria vínculo, né? Sim. E aí eles, como é que eles te chamam? É o meu médico, né? É o meu médico, exatamente. Médico da família, às vezes, né? Porque ele atende todo mundo da família, muitas vezes. Isso é bem legal, fantástico, gente. Fantástico. E me fala um pouquinho assim, hoje, né? Como a medicina está muito pautada aí no contexto de precisão, a ciência entra oferecendo N oportunidades, né? Esse olhar personalizado, ele faz muita diferença dentro na dieta, seja na atividade física, seja na formulação que está usando para o paciente, né? Demais. Demais, Célio. Eu vejo que essa medicina de precisão, ela está cada dia mais forte hoje em dia. Por que a gente tem que pensar em medicina de precisão em qualquer área? Porque a gente não pode simplesmente abordar como um todo o paciente. A gente tem que ser, como na clínica nós temos a NOC, chama Núcleo de Orientações e Cuidados. Então a gente orienta, a gente cuida, mas é um núcleo. Então é um núcleo de profissionais multidisciplinares em que cada um tem o seu papel fundamental para em torno daquele paciente. Então eu vou cuidar da parte metabólica, da parte de deficiências nutricionais, às vezes ele tem um problema de deficiências de vitaminas, de minerais, ele está com algumas alterações comportamentais que a gente consegue ajudar a nível de medicamentos, mas de nada vale eu não ajudar ele, eu passar alguma prescrição para aquele paciente se ele não souber o que comer. Não adianta ele saber, ele usar alguma medicação que ele não souber o que botar no prato de comida, ou até mesmo ele estar numa vida sedentária. Então nós temos educadores físicos, ou ele está passando por alguma situação emocional que eu vou falar assim, o remédio não vai fazer um ajuste neste exato momento, eu preciso ter um psicólogo, eu preciso ter um psiquiatra para me ajudar, eu preciso ter educadores de diabetes, eu preciso ter uma pessoa que vá me ajudar nessa parte. Então, eu sozinho sou um braço, mas eu preciso de ter vários braços em prol do paciente. Então, essa medicina de precisão, ela vem para isso, ela vem para a gente individualizar cada dia mais e que o paciente realmente tenha essa prevenção. Eu acho que a medicina no futuro, ela tem que ter a prevenção. Eu costumo dizer que prevenir sai mais barato do que tratar. E realmente, porque a prevenção vem com o quê? Com estilo de vida e com algumas questões relacionadas a você conseguir prevenir o que pode dar alterado, vendo o paciente, examinando o paciente, sintomas, sinais, em que você fala, bom, aquilo ali tá com cara de alguma coisa que pode ser adiante algum problema. Então vamos prevenir agora. Então são questões que elas são necessárias hoje em dia. E hoje tem tanto apoio, né, num contexto de tecnologia, de exames e tudo mais, que fica muito mais fácil, né? Dá para você estabelecer um plano de vida mais alongado, né? Certamente a perspectiva de vida com todo esse apoio, né, e com esse estilo, ela tem uma perspectiva de ser uma vida bem mais longeva do que nós temos hoje, né? Com qualidade. Sim, a longevidade, a gente não quer envelhecer não saudável, né? Eu costumo dizer assim, e como que a gente faz para envelhecer de uma forma saudável? Mantendo a nossa massa muscular, muitas vezes. Então, a gente fala muito disso, né? No consultório, vamos imaginar que um exercício de levantar de uma cadeira, se a gente parar para pensar, para nós parece simples hoje, mas e para um paciente com 90 anos de idade, com centenários? Então isso pode ser uma dificuldade lá na frente. Então a gente vem na questão de prevenção para poupar muitas vezes massa muscular lá no futuro, para que a gente possa evitar doenças cardiovasculares, dependendo às vezes de antecedentes familiares, como você, Célio. É um exemplo básico. Você tem ali, em volta de você está rodeado de doenças. Mas você não tem as doenças porque você faz a prevenção. Então você faz as suas suplementações, você toma ali as suas suplementações para evitar. E o seu estilo de vida também fazendo o seu papel importante. É uma coisa assim, né? O excesso de peso vai carregando as articulações, você vai diminuindo a capacidade de fazer exercícios, vai te tirando estímulo, né? E cada vez mais sedentário. É bem esse filmezinho, eu conheço ele bem assim, de N casos, né? E é extremamente desafiador lidar com isso, né? Que a pessoa acaba afetando a moral, afetando a autoestima, né?
Exato. Então Eu tinha um relato bem legal, assim, que para nós parece eu fiquei assim, é interessante dar esse depoimento também. Por exemplo, teve um paciente meu que ele teve uma perda de peso muito significativa, ele perdeu aproximadamente quase 25 quilos, e uma coisa que o impacto que ele teve mais, sério, o que ele falou para mim, doutor, eu tô tão feliz que eu perdi esse peso, mas porque eu consigo amarrar o meu cadarço hoje em dia. Então olha que interessante isso. Antigamente ele não conseguia fazer algo que para nós é uma coisa sutil, uma coisa passageira do dia a dia. Então ele se emocionou porque agora ele consegue amarrar o cadastro sozinho. Ele não tem aquela dificuldade de locomoção, de independência que ele não tinha antigamente. Então assim, são questões que ele vai mudando dos hábitos que para ele antigamente era muito mais difícil, que hoje se torna uma melhora da qualidade. Então isso a longo prazo vai impactando de uma forma emocional também, né? E não são grandes transformações, né? São pequenos passos, São né? pequenos passos, exato. Pequenos passos, com frequência. Sim. Né? Muito bem, olha, a conversa excelente, né? O tempo passa rapidamente. Para a gente partir para um encerramento, Dr. Caio, eu vou te falar fazer um bate-bola contigo aqui, eu te dou uma palavra e você me apresenta uma frase curta aí. Vamos lá. Sobre dieta da moda. Dieta da moda. Olha, eu costumo dizer que as dietas da moda são armadilhas. Porque quantas dietas já não passaram nas redes sociais e que não estão mais hoje? Né? Então eu costumo dizer que a dieta, ela é muito importante. O nutricionista ele tem um papel fundamental. Só que eu falo que dieta tem começo, meio e fim. Mas e depois? Então nós temos que entender isso, assim, é muito melhor ele ter uma orientação alimentar e um plano alimentar para o resto da vida, ele aprender a comer. Então isso é um papel também que o nutricionista ele tem que estar de lado a lado, a longo prazo também com o médico, e que a gente possa sempre estar em situações e desafios de cada etapa da vida daquele paciente. Maravilha. Balança. Balança, ela não pode ser um julgador. Ela tem que ser uma régua, um padrão ali de métrica, mas com muito cuidado, porque às vezes ela pode confundir. Às vezes a pessoa está perdendo um peso, mas e o que ela está perdendo? Então tem sempre que analisar a composição corporal, tem que analisar todo esse estado realmente de massa magra, de perda de gordura, né? Então é um padrão que tem os seus vieses. E como que vai ser a saúde no futuro? A saúde no futuro, eu acho que cada vez mais, com as tecnologias, elas vão dando mais precisão nas nossas condutas, sabe, sério? Eu acho que cada vez mais nós vamos ter individualizações melhores. Eu acho que, como você mesmo falou, assim, nós temos tecnologias, nós temos arsenais diferentes a cada vez que os anos vão passando, e isso nos ajuda nas nossas ferramentas, nas nossas condutas, a sermos o mais incisivo possível com o paciente. A inteligência artificial vai ocupar consultório? Eu acho que não. Eu não tenho essa preocupação ainda. Eu acho que ela nos auxilia. Eu acho que ela vem como uma ferramenta de apoio para que a gente possa realmente dar o melhor para os nossos pacientes. Quem quer profundidade, quem quer cuidado verdadeiro, autoridade, né, vai buscar... Exato. Não busca um robô, né? O ser humano continua sendo. Exato. Dr. Caio, olha, muito obrigado, Sérgio. Imagina, eu que agradeço pelo convite, estar aqui com você. Fantástico. Assim nós chegamos ao final de mais um Biologicast. Não esqueça de chamar as pessoas para assistir esse conteúdo, que é muito importante. Você vai estar ajudando pessoas que estão com esse problema de obesidade. Esse episódio está indo no YouTube, no Spotify. Então você curta, compartilhe, se inscreva no canal também. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço. Até mais.